O Brasil Justiça desta semana vai abordar os desafios do magistrado no início da carreira, a morosidade da justiça e o envolvimento dos jovens e adolescentes com as drogas. O nosso entrevistado é o juiz substituto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Robert Mello. Dr. Robert, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Olá, Renata. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês. Dr. Robert, o senhor tomou posse em julho deste ano. Antes de ser magistrado, foi delegado da Polícia Civil. Por que trocou de profissão? O cargo de delegado de polícia é um cargo essencial para a sociedade e é um cargo que eu tive muita satisfação de ocupar durante 2 anos. Todavia, ser magistrado é um sonho que eu já persigo desde a adolescência, nos primeiros contatos que tive com filhos de juízes, com amigos juízes, e é um projeto que eu tenho para a minha vida, na verdade. Então, essa mudança é apenas uma realização de um projeto pessoal. Quais são os desafios no início da carreira? A função do juiz, principalmente, é resolver conflitos e pacificar a sociedade. Mas que conflitos são esses? São conflitos que geram em todos os setores da sociedade. Nas relações de construção civil, da economia, nas relações de saúde, todos têm pequenos conflitos no dia a dia. E esses conflitos são resolvidos pelos integrantes de cada um desses setores, dessas pessoas com conhecimento específico da área. Quando elas não conseguem resolver entre elas o problema, é chamado o Estado para então dar a solução, por meio do juiz. Assim o juiz ele acaba tendo que decidir várias relações interpessoais em várias áreas. Isso é um desafio muito grande, porque isso exige um conhecimento que vai além do direito, vai além das leis. É um conhecimento que vai buscar, no caso da medicina, você vai buscar saber nome de remédios, nome de doenças, nome de tratamentos, né? Na parte de revisão, por exemplo, revisões de contratuais, né? De financiamento, de arrendamento mercantil, tem ali questões econômicas que é um linguajar que não é muito comum na vida do jurista, né? Na vida do acadêmico de direito, na vida de quem estuda o direito em si. E com o exercício da magistratura, abre-se um leque de conhecimentos que são necessários para nós para o desempenho da função. Ao contrário das outras profissões, o magistrado ele se forma em Direito e sai da faculdade como bacharel. Existe uma preparação para o magistrado aprender a julgar? Esse aprender a julgar é algo que se desenvolve ao longo do tempo já da magistratura, né? A partir da posse, a pessoa se torna juiz, mas julgador, isso é um exercício que vai sendo feito dia a dia, são com base em experiências e vivências. O juiz é um projeto inacabado, que ele está sempre em transformação, sempre em aprendizado. Para o senhor, a missão de julgar, ela é recompensadora? Julgar é muito recompensador. É trazer a paz para a sociedade, pelo menos entre as pessoas envolvidas no conflito. Isso dá uma satisfação pessoal enorme. Você saber que está contribuindo para a solução de problemas que não necessariamente são seus, são de outras pessoas. Mas há esse envolvimento e há essa satisfação em poder ajudar o próximo. Atualmente o senhor é juiz substituto. Explica pra gente qual é a rotina de um juiz substituto. Ela é diferente, por exemplo, da rotina do juiz titular ou não? O juiz substituto, ele é o cargo inicial, ele é o cargo de entrada na carreira da magistratura. O cargo de juiz substituto é o cargo inicial na carreira da magistratura. Pelo menos no âmbito do Distrito Federal, na nossa lei de organização judiciária, está previsto que cabe ao juiz substituto substituir e auxiliar os juízes titulares. Então, nesse sentido, a rotina do substituto ela é bem diferente, ela é bem movimentada. Por quê? Sendo a função do juiz substituto substituir e auxiliar nas ausências, nos afastamentos regulares dos titulares, dos juízes de direito titulares, então o substituto vai preencher aquele espaço, vai preencher aquela vaga durante um período limitado. Isso faz com que haja uma mudança, às vezes rotineira, de juízos, né? Então muda-se as competências, mudam-se as atribuições, mudam-se os locais de prestação de serviço em si. Isso é sempre desafiador, é muito dinâmico e é muito recompensador também, que te força um amadurecimento muito grande. Diante das mudanças nos locais de trabalho, como é que é lidar com a variedade de matérias, casos e equipes de trabalho? Essas mudanças, como em qualquer área da vida, gera apreensão. O novo
o desconhecido sempre gera uma apreensão natural em qualquer pessoa, e no juiz não é diferente. Então a mudança de uma vara onde trata-se, por exemplo, uma vara que trate de ações penais, uma vara criminal, você muda para uma vara civil, há diferença de matérias e há uma apreensão. Só que essa apreensão ela é inicial. A partir do momento que você começa a desenvolver o trabalho, nós vamos ganhando mais confiança e vamos tendo mais segurança para decidir, né? E é natural que haja uma autocobrança pela expectativa que geramos na sociedade, nas partes ali envolvidas, nos representantes do Ministério Público, da advocacia. É natural, porque todos esperam de um juiz boas decisões e decisões rápidas, né? E numa mudança de vara, por exemplo, se num dia estamos numa vara criminal e depois mudamos para uma vara de família, são assuntos diferentes, matérias diferentes, perfis de partes totalmente diferentes e há essa expectativa, né? E nós tentamos suprir, tentamos fazer da melhor forma possível, sempre que possível. A rotina acaba sendo muito dinâmica, né? De fato é, muito dinâmica. Essa rotatividade que, embora no âmbito, pelo menos, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que é ao qual eu pertenço, há uma sensibilidade por parte da administração de mover o juiz substituto, preferencialmente dentro de matérias afins a que ele está trabalhando e dentro da circunscrição que ele tem a lotação inicial. Excepcionalmente, em razão da necessidade de serviço, em razão da escassez de mão de obra que infelizmente é presente no judiciário como um todo, né, ocorrem essas mudanças. Para outras circunscrições, alguém que está em Sobradinho vai para Planaltina, há essas mudanças. Todavia, é uma mudança boa, é uma mudança que gera uma apreensão no momento, mas depois é recompensador, porque você faz novos vínculos de amizade, você conhece outras pessoas, conhece outras matérias e o conhecimento é sempre enriquecedor. Ok, muito obrigada. No próximo bloco, o juiz substituto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Robert Mello, vai conversar com a gente sobre a morosidade da justiça. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. Estão abertas até o dia 30 de dezembro deste ano as inscrições do 9º Prêmio MB de Jornalismo. A novidade é a categoria Mídia das Assessorias dos Tribunais. Também fazem parte mídia impressa, telejornalismo, radiojornalismo, fotojornalismo, webjornalismo, mídia regional, mídia das assessorias das associações filiadas ao MB, especial Patrícia Cioli, combate ao crime organizado e segurança de magistrados e dos fóruns. Para concorrer, basta inscrever matérias relacionadas à magistratura, ao judiciário e à justiça cidadã. Mais informações no site amb.com.br/prêmio/2012. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, o juiz substituto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Robert Mello, falou sobre os desafios do magistrado no início da carreira. Agora vamos abordar a morosidade da justiça. Dr. Robert, a sociedade colabora para a morosidade da justiça? A sociedade colabora para a morosidade da justiça a partir do momento que seus indivíduos não conseguem conversar entre si. Há algum tempo já se discute soluções e as causas para a morosidade na justiça. É pacífico, de certo modo, que atribuem como causas a consciência do cidadão em relação aos seus direitos a partir da Constituição de 88, o advento da internet que tornou o acesso à informação muito mais fácil, as próprias condições do Poder Judiciário, com escassez de servidores, com escassez de materiais, também com leis processuais com inúmeros recursos. Todas essas são causas que rotineiramente, ordinariamente, atribuem a morosidade da justiça. Mas tem uma dessas causas que eu atribuo também um fator importante de contribuição, que é a falta de diálogo entre as pessoas no convívio social. Isso, para mim, é uma das formas que a sociedade tem de contribuir para o aumento de processo. Porque a partir do momento em que não se consegue chegar a um acordo, não se consegue chegar a uma solução amigavelmente entre os próprios cidadãos, isso gera um processo a mais a ser julgado, aumentando a fila de processos no Poder Judiciário. Então, o acesso à justiça tem aumentado o número de ações ajuizadas? O acesso à justiça é uma conquista
alcançado ao longo dos anos. Tanto que a nossa Constituição de 88 prevê que a lei não excluirá da apreciação do judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito. Nesse sentido, a própria Constituição criou mecanismos para assegurar esse acesso, como, por exemplo, determinar a União e os Estados que criem nos seus âmbitos de jurisdição, tanto que determinou à União e aos Estados a criação de juizados especiais para a resolução de causas de menor complexidade. Nesse sentido, a própria Lei 9.099, que dispõe sobre os juizados especiais no âmbito dos Estados, lá há uma previsão na parte civil de que nas causas até 20 salários mínimos, a pessoa pode comparecer a juízo independentemente da presença do advogado. Isso quer dizer o quê? Que qualquer pessoa hoje maior de idade pode elaborar uma petição com acesso à internet e o acesso a informações, isso se torna muito fácil, e ingressar diretamente no judiciário. Ou até menos do que isso, pode ir ao judiciário e falar o seu problema e narrar pessoalmente. Isso vai dar início a uma ação judicial. Isso é ruim? Não, de modo algum. Isso é muito bom, isso é excelente, isso é uma conquista e isso deve ser preservado e resguardado. O problema é quando nós paramos de tentar resolver amigavelmente os nossos problemas e já entramos diretamente no judiciário. O que nós percebemos hoje em dia é que muitas partes, a primeira oportunidade que elas têm de dialogar é na frente do juiz. Ou seja, muitos problemas, e nessa oportunidade que elas têm de dialogar perante o juiz, não raramente celebram acordos. Ora, se celebram acordos perante o juiz, por que esses acordos não poderiam ter sido celebrados, realizados antes de ingressar em juízo, antes de ter gerado mais um processo? Então, uma das causas da morosidade, a qual estou defendendo aqui, não é a única, é uma delas, é essa falta de diálogo, essa falta de comunicação entre os indivíduos no seio da sociedade. O senhor acha que o acesso à justiça ele pode contribuir para essa morosidade? Como disse, não é o acesso, mas sim a forma como é realizado esse acesso, sem uma tentativa prévia de solução pacífica dos conflitos havidos entre as pessoas. É comum soluções amigáveis depois do ajuizamento de ações? É muito comum essa composição amigável entre as partes após o ajuizamento de ações. Como eu disse anteriormente, às vezes é na frente do juiz que as partes conversam. Elas não conversam antes. E às vezes esse entendimento, uma simples conversa, uma simples conversa entre as partes é suficiente para resolver problemas. Então, é muito comum, por exemplo, no caso de cobranças de condomínio, o condomínio cobrar extrajudicialmente o condômino e o condômino nada a dizer, não se manifestar. O condomínio entra com a ação judicial e antes mesmo, às vezes, de haver a citação do condômino, eles apresentam uma petição dizendo que entabularam um acordo, né? Então, é preciso exercitar esse diálogo entre as partes na sociedade. Conflitos sempre existirão, conflitos sempre terão. A virtude é nós conseguirmos resolver entre nós os problemas de uma forma amistosa, de uma forma amigável e com base no diálogo. Muito obrigada. Mudando de assunto, a atuação do MB junto ao Congresso Nacional foi elogiada por parlamentares durante a homenagem do Senado pelos 63 anos da entidade, no último dia 5. A sessão solene em comemoração aos 63 anos da MB foi presidida pelo senador Eunício Oliveira, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A luta da associação em busca da valorização da magistratura e da construção de um Estado democrático foram destacadas durante a solenidade. Olha, 63 anos é uma caminhada por um longo período, uma caminhada numa estrada sinuosa, pedregosa, difícil, aonde cada um daqueles que protagonizaram essa direção da MB ao longo do tempo vieram construindo aquilo que ela é hoje. Essa é uma data também importante para a associação, pois mais um marco dentro do projeto político da Associação Brasileira de Magistrados, no registro das conquistas e de tudo aquilo que ainda falta
para a magistratura brasileira. E na presidência do desembargador Calandra, esse momento no Senado demonstra muito o seu comprometimento, a grandeza da sua atuação no Congresso Nacional na defesa de tantos projetos de interesse da magistratura. Na cerimônia, que contou com a presença de presidentes de associações estaduais, parlamentares e autoridades do Poder Judiciário, o senador Eunício Oliveira ressaltou o empenho da MB como uma das mais atuantes entidades de classe do país. O trabalho da associação, que possui cerca de 14 mil filiados e representa 17 mil juízes e desembargadores do Brasil, também foi elogiada pelos magistrados. Eu quero cumprimentar a todos os telespectadores, todos os membros da MB, equipe técnica. Eu quero dizer que para mim foi um momento muito marcante na minha vida, uma vez que, como presidente da APAMAG, da Associação Paulista de Magistrados, vi aqui a Brasília prestigiar esse evento. Marca mais uma evolução na história da MB, 63 anos de lutas, de reivindicações, de vitórias. Eu acho que é um momento muito importante e que deve motivar os nossos colegas. Que o Senado Federal, em boa hora, presta à Associação dos Magistrados Brasileiros, por ocasião dos seus 63 anos de intensa atividade e apostolada dedicação em favor da magistratura e do Poder Judiciário brasileiro, para que realmente ele possa se impor ao respeito de toda a nossa honrada e, de fato, sofrida população. No próximo bloco, o juiz substituto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Robert Mello, vai falar sobre o envolvimento dos jovens e adolescentes com as drogas. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. O 5º Encontro Nacional de Juízes Estaduais, o ENAJE, que será realizado entre os dias 24 e 27 de outubro do ano que vem no Costão do Santinho, em Florianópolis, foi lançado no 21º Congresso Brasileiro de Magistrados da MB. Em breve, os pacotes específicos do 5º ENAJE serão divulgados no site amb.com.br. Estamos de volta com o programa da MB, o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre os desafios do magistrado no início da carreira e a morosidade da justiça. Agora, o juiz substituto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Robert Mello, vai falar sobre o envolvimento dos jovens e adolescentes com as drogas. Dr. Robert, durante 2 anos, o senhor foi delegado de polícia em Rondônia, onde trabalhou na delegacia de flagrantes. Na sua experiência profissional, qual foi a mais marcante? Uma delegacia de flagrantes é o local onde o crime, após ter acontecido, o primeiro contato, em regra, das autoridades públicas com o infrator, com as vítimas, é numa delegacia de flagrantes. Então, nessas experiências que eu tive, nesses momentos que estive à frente de um plantão, de uma delegacia de flagrantes, pude perceber muitos casos em que via-se nitidamente que as pessoas que estavam ali, os infratores, estavam ali em razão de causas associadas à droga, né? E entre esses casos, o que mais me impactou foi um tráfico de drogas no qual um traficante foi preso. E em Rondônia teve um período recente agora de um fluxo migratório muito grande em razão da construção de usinas no Rio Madeira. Então esse fluxo de trabalhadores para lá movimentou a cidade, deu um crescimento populacional muito grande, e com esse crescimento há consequências também sociais, que não desejáveis, mas que às vezes são inevitáveis em razão do crescimento. Uma parte dos trabalhadores, infelizmente, às vezes acabam se entregando ao vício das drogas, né? Como maconha e o crack, mais precisamente, né? Que lá no norte é chamado de ox. E essas drogas, como o crack, que tem um poder destrutivo muito maior, um poder de dependência química muito maior, ele acaba tirando da pessoa alguns traços de civilidade, e as pessoas acabam não tendo mais domínio do próprio corpo, domínio das próprias ações. Então, nesse caso, nesse tráfico de drogas
em que houve a apreensão de um traficante, um dos policiais me mostrou umas fotos retiradas do local onde se deu essa prisão, que era próximo da usina chamada Giral, onde criou-se ali, em razão desse acúmulo de pessoas, de pessoas envolvidas com drogas, vilarejos em torno de bordéis e de bares. Ele tirou foto de quartos em que esses usuários utilizavam para o consumo de drogas. E foi uma imagem terrível, porque a quantidade de lixo e de fezes humanas num local onde uma pessoa estava, onde elas consumiam droga, é algo inaceitável. Como é que o senhor analisa a relação entre famílias e drogas? É uma relação de prejudicialidade, onde uma não consegue coexistir com a outra. Onde há droga, não há família. E onde há família, não há drogas. Essa relação, a vida entre família e drogas, toda a sociedade ela precisa de mecanismos de controle. Pois se não tivesse com mecanismos de controle social, imperaria o caos. E o primeiro mecanismo de controle é a família, onde o indivíduo vai aprender os princípios, onde vai aprender os valores. E a família ela é muito importante no sentido de orientar a criança ou adolescente, que são seres em formação, a se absterem, a se manterem distantes de perigos como as drogas, né? Mas não apenas palavras, mas sim exemplos. O que nós vemos muito hoje é que o consumo de drogas começa dentro da própria família e com os pais. Drogas pesadas, como costumamente se vê na TV, como cocaína, como crack, não. Drogas lícitas, como bebida alcoólica, como cigarro. Infelizmente, essas drogas lícitas acabam sendo a porta de entrada para outras drogas mais perigosas, mais nocivas ao organismo humano. De que forma as famílias podem reagir ao avanço das drogas? Penso que o primeiro passo para a família combater as drogas é com os pais assumindo a postura de pais, né? O que eu quero dizer com isso? Os pais precisam ter em mente que eles são responsáveis pelos filhos e precisam exercer esse controle de horário, controle de amizades. É consenso que o adolescente, o jovem, ele pode ter acesso à droga de várias formas, mas é consenso também que as formas mais comuns são más amizades e adolescentes e crianças em horários inadequados à sua condição, como é o caso da noite e da madrugada. Se fizermos um levantamento, isso empiricamente, nas delegacias de apuração de atos infracionais, constataremos que a maioria das apreensões de adolescentes se dá no período noturno ou durante a madrugada. Então, se às vezes esse adolescente, essa criança tivesse um pai ali cuidando, zelando dos horários dele, talvez ele não teria oportunidade de se envolver com traficantes, com pessoas de má índole, pessoas que não têm boas coisas a passar. A maioria dos crimes tem envolvimento com as drogas? De um modo geral, os crimes com violência e os crimes contra o patrimônio têm relações, né? Drogas ilícitas e drogas lícitas. Hoje nós percebemos com o avanço do crack, com essa proliferação que há na sociedade, que há nas cidades e das menores às maiores, o crack ele tem um poder destrutivo muito grande. Ele faz com que o ser humano ele vá perdendo aqueles instintos primitivos do ser humano em si, com respeito à família, à maternidade, à paternidade, o zelo pelo próximo. E perdendo esses instintos e perdendo essas características, eles se largam na sociedade, se afastam das famílias, não produzem, não têm capacidade laboral e vão vivendo de mendicância e, infelizmente, de pequenos furtos e, às vezes, graves crimes contra o patrimônio. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Olá, meu nome é André Reis Lacerda, sou juiz de Direito no estado de Goiás há 6 anos. Hoje atuo numa vara de infância e juventude e eu resolvi ser magistrado porque, depois de passar por várias carreiras jurídicas, entendi que realmente para sermos agentes de transformação social, a função nos dada
pela magistratura é de fundamental importância e realmente nós conseguimos efetivar a justiça e nos sentir realizados com isso, né? Estudar muito, abdicar de várias coisas, mas sobretudo conhecer a realidade, o papel do juiz, trabalhando, buscando entender como se dar uma decisão e resolver realmente o problema do cidadão. Isso é o que nos incentiva mais a buscar a carreira e ver o tanto que ela é bonita e que ela pode ser alcançada, só basta a gente ir atrás e correr atrás desse nosso sonho. Agradeço ao juiz Robert pela entrevista. Muito obrigado, Renata, muito obrigado à AMB por criar esse espaço de comunicação, esse espaço de diálogo. Foi uma satisfação estar com vocês. Nosso programa termina aqui. Se você quiser sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.